Namastê, meu nome é Cristina Shukla, sou astróloga védica, que cuida aqui desse canal, que eu espero que você se sinta à vontade para poder estar vendo os vídeos, para poder estar entendendo. A ideia aqui do canal, obviamente, astrologia védica é um campo gigantesco, né? Inclusive eu acordei muito hoje pensando com essa sensação de que quanto mais eu tô estudando, menos eu tô. Porque antes, quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, né? Vou até aqui, já tô sabendo tudo. E aí, de repente, a gente olha para esse conhecimento, e aí eu fui até aqui, e agora eu vi que tem um até lá que é gigantesco. E a sensação que eu tenho é que mesmo que eu estude nos próximos 20 anos, ainda vai ter um caminho enorme. E a astrologia védica é enorme. E logicamente que quando eu falo assim, a gente está falando da base da astrologia védica, e aí a gente vai para os refinamentos. E os refinamentos são incríveis, porque eles trazem mais acuidade em termos de história de cada um do processo. Para quem não sabe, a astrologia védica, ela vem dos Vedas, a gente chama ela de Vedanga, ela é um braço dos Vedas, assim como o Yoga, assim como o Ayurveda, assim como os mantras e o Vedanta em si, né? A ideia é trazer esse conhecimento védico, que é um conhecimento milenar de mais de 2000 anos para trás, que nos foi dado, nos foi transmitido pelos rishis e pelos sábios, e aplicando em cada área. Então, a astrologia védica, a gente faz o estudo do tempo versus experiência. A gente fala, a astrologia é o estudo do tempo, e nada mais interessante, ou seja, né, um dos campos da astrologia védica que eu gosto muito, que ainda no Brasil a gente não usa muito, mas aqui na Índia é comumente usado principalmente para a parte de abertura de empresa, abertura de loja, ou para iniciar processos, a gente chama de Muhurta. Muhurta a gente considera o momento mais potencializado, ou seja, acredita-se que na hora que a gente vai iniciar algo, então os planetas, a colocação dele nas casas, nos signos, e aí a gente tem uma camadas mais profundas, onde a gente vai falar de dia lunar, vai falar de nakshatra, vai falar de vara, que é pertinente a dia, vai falar de hora, que é pertinente a momentos do dia, enfim, as camadas são gigantescas. E aí a gente calcula que quando uma atividade é começada no melhor momento lá astrológico, ela tem a chance dela dar muito certo e frutificar muito. E quais atividades então a gente calcula a Muhurta? Os textos clássicos que eu estudo tem Muhurta para tudo. Tem Muhurta para neném, para começar a comer sólido, tem receita para até para quando é melhor engravidar. Tem receita, tem Muhurta para processo de justiça, tem Muhurta para abrir negócio, tem Muhurta para vender casa, tem Muhurta para comprar casa. Tem Muhurta para furar a orelha, eu vou te contar da minha experiência. Tem Muhurta para viajar, eu uso muito. Tem Muhurta, né? Falei para abrir empresa, para processos. Tem Muhurta, se você quer começar iniciar uma pintura, um projeto artístico, tem Muhurta para projeto artístico. Por quê? Porque cada um desses assuntos tem planetas pertinentes a esses assuntos que, estando em certas posições e questões, eles trazem essa grande possibilidade de frutificação. Bom, até inclusive, né, eu, por exemplo, quando eu vou viajar, o Sunny vai viajar, e principalmente para viagens mais longas, ou quando a viagem é inesperada, o Sunny fala, tem que viajar amanhã, eu só consulto para ver se tem perigo, logicamente uma Muhurta que é feita, que tem que ser calculada em um dia, né, eu tenho que ver o que é que tem naquele dia, e é isso que eu vou falar agora, que eu vou explicar aqui. Temos duas possibilidades para quando a gente calcula a Muhurta. Uma é quando a gente tem um prazo enorme, e aí você pode achar a melhor Muhurta do mundo, e ela pode ser amanhã, ou ela pode ser daqui a um ano, e você vai seguir essa Muhurta, porque você não tem questões de prazo, o que é muito não comum. Todo mundo geralmente tem prazos, então é difícil a pessoa falar, olha, Cris, quando for a melhor, você me avisa que eu vou fazer. Em geral, a pessoa sempre dá um prazo, um certo limite de dias ou meses, né, que a gente tem que iniciar o processo.
E tem a muhurta que vem, Cris, eu preciso nos próximos 2 meses, eu preciso na próxima semana, eu preciso, enfim, nesse mês. E aí, então, a gente vai ver, dentro de todas as combinações possíveis que vão acontecer nesse prazo, qual é a melhor muhurta, o que geralmente algumas coisas acabam não ficando na melhor colocação. Então, a gente prioriza as mais importantes e aquelas que talvez não vão trazer, assim, que a gente pode abrir mão, a gente deixa ela sair um pouco da nossa lista de itens. Por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente prioriza a segurança. Então, segurança nunca é um quesito que a gente abre mão. Então, a gente consegue ver quando a gente vai viajar se aquela viagem vai ser segura ou não. Então, eu já vejo na muhurta. Quando a gente vai principalmente para viagens longas como o Brasil, não só o Brasil, toda vez que a gente viaja aqui, né, vai acabar indo para lá, para cá, eu sempre olho a muhurta. E eu procuro primeiro a prioridade de segurança e aí depois vai para conforto, né, localização e tudo mais, a gente consegue ir ajeitando. Dentre todas essas muhurtas que eu calculei, eu lembro uma que eu fiz que foi ótima, que estava lá com um conforto máximo, foi uma viagem incrível. Essa viagem que a gente fez para o Brasil agora, a ida foi ótima. O senhor até falou, nossa, nunca viajei, fazia assim, né? Foi muito boa a viagem, muito tranquila, a muhurta estava muito boa. Porém, quando a gente voltou, a muhurta estava segura, né? Tava com segurança, mas estava com questões de atraso, de obstáculos, tinha um Saturno ali trazendo várias questões. E foi isso mesmo que aconteceu. Nosso retorno à Índia foi bem atrapalhado, teve demora de avião, teve fila de espera, teve, sabe, assim, quando as coisas ficam todas emperradas, foi bem essa energia. Mas a segurança estava tranquila, então a gente veio, porque inclusive a gente tem que ver quais são os dias disponíveis de passagem, e a gente também tem nosso prazo de ir, de voltar, então a gente vai fazendo essa administração na muhurta. Eu furei lá no Brasil o meu segundo furo, e aí eu fui fazer calculei uma muhurta para poder furar a orelha. E aí o que acontecia? A melhor muhurta era 7 da manhã, as melhores, 7 da manhã. Obviamente, por quê? Porque o trânsito no céu tem certas colocações e a muhurta que eu calculava estava ótima para de manhã. Inclusive, eu sempre acho que as melhores muhurtas são de manhã. Mas aí o que aconteceu? Quem abre a loja às 7 da manhã? Ninguém. Então aí eu abri mão de alguns itens dessa muhurta, né? Ou seja, elas não estavam nas melhores posições de acordo com o que era pedido. E aí eu fui furar a orelha às 8h30 da noite numa sexta-feira. E foi ótimo, né? Foi muito bom, apesar de não ter um certo item da muhurta, eu consegui furar e deu tudo certo. Então foi assim, muito legal, a muhurta funcionou muito bem. Agora eu vou calcular uma muhurta para começar a aprender hindi, então até para aprender língua a gente tem muhurta. E assim, a variedade é muito grande, né? Assim, de muitas possibilidades. O que eu acho, assim, obviamente, a muhurta é uma negociação com o tempo, né? Porque você quer abrir alguma coisa e você tem que ver para aquele tipo de atividade que você vai fazer, quais são essas combinações que funcionam bem. E aí você vai ter certas combinações que talvez não estejam lá na lista. E aí você tem que fazer essa negociação das coisas que você realmente precisa que funcionam muito bem e aquelas outras que de repente não vão afetar tanto o processo. Eu aprendi muhurta fazendo muhurta e vivendo a muhurta muito antes de começar a calcular para os outros. Eu tenho esse serviço dentro lá, né? Aqui o pessoal às vezes me liga, me pede e tem sido muito legal a vivência. Até porque no começo eu fazia muhurtas mais de viagem, mais de abrir empresa e agora eu já faço muhurta para tudo. Lógico, né? Quando eu tenho essa possibilidade, né? Eu tenho chance de montar. E eu vejo que faz muita diferença, principalmente quando a gente pega uma boa muhurta. O interessante desse processo, independente aí se você faça ou não, né? Porque é todo um estudo que tem que ser feito e obviamente a gente às vezes ensina muhurtas com bases mais simples, onde a gente não considera tantos itens. A questão mais fundamental que eu aprendi com a muhurta até hoje é que tudo que eu faço na minha vida, independente de eu estar calculando a muhurta, obviamente que eu não vou calcular para tudo, mas eu calculo
as coisas, né? Vamos dizer assim que, né? Vai furar a orelha, vai começar a aprender uma língua nova, vai viajar, ou, né? Enfim, questões assim que eu acho que merecem essa atenção da Muhurta. Mas independente da questão da Muhurta, eu acho importante dizer para vocês que tudo que você começa na vida, você deve começar já com uma boa energia, mesmo que você não consulte os astros. Por quê? Porque se você começa um processo na sua vida, seja ele de uma coisa simples ou até uma coisa mais elaborada, mas você começa com raiva, brigando, triste, não sabe se começa ou não. Então, eu acho que a energia que a gente traz para o início das coisas é fundamental para que essas coisas tenham sucesso e também tenham uma duração, uma vida longa maior. Para quem acha, para quem quer dar uma olhadinha e quer comparar algumas questões, é muito interessante para pessoal dos orgânicos, né, agricultura biodinâmica, existe já, eu conheço há muitos anos o pessoal, né, porque inclusive eu consumia muito orgânico no Brasil e obviamente tinha muito contato com a história Waldorf, antroposofia. Existe um calendário que todo ano é impresso, agora talvez digital, né, porque tudo tá ficando digital. E nesse calendário você pega os melhores horários, ou vamos dizer, os horários onde, se você plantar certos tipos de planta, de acordo com os dias mostrados no calendário, eles vão crescer. Então, ou seja, Muhurta para plantio. Olha que lindo, né? Então, e obviamente eles têm lá a forma de calcular, eu não sei como esse cálculo deles, mas eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que é em relação à Lua. E a Lua é um dos fatores fundamentais em qualquer Muhurta. Por isso, saber sobre dias lunares, entender Nakshatra, entender todo esse processo da Lua é importantíssimo para quem quer calcular Muhurta, né? Ou para quem quer entender um pouquinho mais desse processo. Por quê? Porque toda a nossa história está muito vinculada à história da Lua. A Lua, eu diria para você, obviamente o Sol é o planeta, né? É o Maha planeta, é o planeta mais importante, tudo, né? Tá girando em torno do Sol, mas a Lua é aquela que traz toda essa questão de crescimento e manutenção, né? Então, a Lua é que traz essa energia diária. Então, por isso que a questão, né? Eu tava com o curso dos dias lunares, ele vai voltar, inclusive, né? Vamos ter aí novidades mais para frente. Mas a ideia é que realmente você entenda cada vez mais a Lua no seu mapa. Se você, Cris, o Sol é importante? O Sol é super importante, obviamente. Ele mostra muito a nossa alma em geral, né? Porque a gente tem o planeta Atmakara, que é o nosso planeta alma, mas ele mostra a alma em geral, ele mostra a nossa essência, ele mostra onde a gente brilha. Mas a Lua, gente, a Lua é o nosso processo de sustento, porque se a gente, o que o Sol traz de luz e de queima, né, durante o dia, a Lua vai trazer o bálsamo durante a noite. Então, realmente entender a Lua no seu mapa é fundamental, até porque a Lua é a sua mente no mapa, e todas as variações de Lua em relação a dia lunar, em relação a Nakshatra e outras questões que a gente tem, Navatara, Nakshatras, tudo isso está muito relacionado a como você percebe o mundo e como sua mente percebe o mundo. Então, eu gostaria que você saísse aqui do nosso vídeo com duas questões bem interessantes. Uma é, entenda que, independente se você tem hoje, vai calcular ou não, mas podendo calcular, obviamente, é uma ferramenta poderosa, mas entender que os inícios de todos os seus processos tem que começar com uma energia boa, uma energia já que funciona, abençoada, porque a chance de algo começar com questões e problemas pode fazer com que esses processos que se iniciam simplesmente não frutifiquem, ou até se eles frutificam pouco, eles nunca vão chegar no seu
no seu máximo, porque a ideia de calcular essa muhurta é para que você tenha a maior potencialidade possível que essa combinação de um momento astrológico pode te dar. É como se você começasse aquilo com as suas maiores chances de sucesso, ao invés de começar aquilo com questões difíceis. Então isso é importante, desculpa. E a segunda coisa é a questão da lua, entender a lua no seu mapa, entender em que casa que ela tá, em que signo que ela tá, e aí depois a gente vai para as camadas mais profundas, vamos falar de nakshatra, vamos falar de dia lunar, porque isso tudo traz um conhecimento de como a sua mente funciona em relação a toda a sua história. Então, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenha trazido algo interessante, que tenha adicionado. E quem precisar de muhurta para cálculos de melhores horários, eu faço esse trabalho também, é só entrar em contato comigo. Tem muito vídeo legal aqui no canal também, vocês podem começar a explorar. E leituras de mapa, leitura de mapa natal, de nascimento, né? E leituras de mapa de ano. E, enfim, estamos aqui. Dani Avato.